Por quase 3 anos o Corinthians dominou o Brasil e no fim das contas até o mundo. O Bi-Brasileiro e o Mundial da FIFA de 2000 não deixam a dúvida de quem reinou no futebol brasileiro naquela época. Por 3 anos o Corinthians foi diferente. O Corinthians do fim do século XX dava gosto de ver, pelo jeito que a bola era tocada de pé em pé, pelos pênaltis pegos por Dida, pelos dribles do Edilson, pelos gols do Marcelinho e sobretudo pelos títulos. Ganhar é bom, mas ser campeão dando espetáculo é uma experiência para poucos. Nesse vídeo a gente vai ver a história daqueles que para muitos é o melhor time da história do Corinthians. E para variar, essa história começa desacreditada por muitos e chega até o topo do mundo. Se ainda não tá inscrito, se inscreve no Vestiário 77 e bora pro vídeo. A história da montagem desse time começa em 97 com a parceria com o Banco Excel. No pique do que acontecia com o rival nos anos 90, a empresa despejou milhões de dólares no Coringão. Só que em 97 o dinheiro foi meio que pelo ralo. Apesar do título paulista no primeiro semestre, depois da saída de Marcelinho no meio do ano, o Coringão passou por maus bocados do Campeonato Brasileiro. O projeto não tava dando certo, tanto que foram vários os treinadores ali durante aquele ano. O Coringão começou com o Nelsinho Batista, mas depois teve o Wilson Coimbra, Joel Santana e o Candinho. Quem surgiu para salvar o Coringão do rebaixamento no Campeonato Brasileiro foi o Edilson, que veio de um time do Japão e assumiu a responsabilidade naquela época ainda com a camisa 8, porque ele atuava a princípio como meio de campo, né, como meio ofensivo. E foi ele quem fez o gol que salvou o Coringão de cair ali, que decretou a permanência para 1998. Matheus, esse gol é seu. Obrigado por tudo aí. Tô feliz pelo teu nascimento e dedico esse gol para você. Só que em 1998 as coisas iam começar a mudar. Quem chegou para comandar aquela mudança se chamava Vanderlei Luxemburgo, naquele momento um dos melhores técnicos do Brasil, quiçá do mundo. O Coringão fez uma janela sensacional, que trouxe o Vampeta, o Gamarra e o Marcelinho via Disque Marcelinho, que foi uma campanha da Federação Paulista via telefone, que a torcida que mais ligasse teria o Marcelinho contratado pro seu clube. Quem ganhou foi o Corinthians. Aí você tem a apresentação com Gamarra, Vampeta e Marcelinho, talvez a maior janela da história do Corinthians. E a zaga do Corinthians era um grande problema, só que esse paraguaio, o Gamarra, chegou ali e com o Batata e o Silvinho ali na esquerda, formou ali uma zaga muito boa pro Coringão durante aquela temporada. E a princípio o Vampeta também chegou a atuar muito como lateral direito, então foi o Luxemburgo que entendeu nas carências do elenco que o Vampeta deveria ser segundo volante, que o Rincon, que na verdade era meio que um meio atacante, deveria ser mais ou menos o que a gente entende como primeiro volante, e que o Edilson, que era mais ou menos um meia, deveria ser atacante. Naquela época o Luxemburgo era um gênio. Apesar da melhora de desempenho, o Coringão sofreu ali com o vice-campeonato ainda no primeiro semestre de 1998 do Paulistão, diante do time do Morumbi, que foi uma derrota que deixou claro algumas deficiências que o elenco ainda tinha. Por isso o Luxemburgo aceitou e pediu ali a volta do Dinei, que era um jogador que já estava desacreditado por diversos problemas que já estava tendo na carreira, que chegou pro Corinthians ali naqueles meados de 98 para disputar o Brasileiro, para reforçar um setor que o Corinthians estava carente, porque não tinha ali um grande ataque ainda. Quem também chegaria para formar ali a princípio o meio de campo era o Ricardinho, que era um jogador então pouco conhecido no Brasil, vinha do Bordeaux da França. No primeiro momento às vezes ele não era titular ainda, mas ao longo do campeonato ele foi ganhando a confiança do técnico e ele ia ser uma das peças mais lembradas da estrutura clássica desse time do todo poderoso Timão nesses anos. Na abertura desse Campeonato Brasileiro de 98, o Marcelinho já mostra para que ele veio, já faz um golaço de falta contra o Vasco, que era também um dos melhores times do mundo, do Brasil, da América naquela época. Aí o Corinthians começa aquele Campeonato Brasileiro de 98 voando, tanto que lidera grande parte da competição. O Marcelinho jogando fino da bola, várias goleadas, golaço de falta, golaço de pênalti, muitas assistências. Marcelinho jogando muito, disputando artilharia. Só que um dos problemas que esse elenco tinha eram as crises de ego ali, porque eram muitas estrelas, né? O Marcelinho já era um jogador muito grande, o Luxemburgo já era um técnico muito grande, o Edilson já era grande, o Rincon já era um dos maiores jogadores da história da Colômbia, então havia algumas rusgas ali no vestiário. E uma dessas tretas foi entre o Marcelinho e o Luxemburgo, que ficou eternizado ali naquele meme do Você é Moleque, que foi tempos depois, né? Que eles discutiam no hotel ali na concentração, e o Luxemburgo, com o time na liderança, resolveu afastar o Marcelinho, artilheiro do time, melhor jogador do campeonato, dos jogos do Corinthians. Com isso o Corinthians oscilou um pouco na competição, tanto que nessa época aí o Corinthians também foi prematuramente eliminado da Copa Mercosul 98. E começa ali aquela sina do Corinthians de sofrer em competições internacionais nessa época. Tanto que
por mais que o Corinthians tenha liderado a maior parte da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 98, o rival e o Santos chegaram a liderar ali, e o Corinthians só vai recuperar essa liderança na última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 98. E aí na fase de mata-mata, o Coringão teve que enfrentar o Grêmio, e o Coringão conseguiu ali passar pelo Grêmio com alguma certa dificuldade, porque naquela época eram 3 jogos, então foram necessários os 3 jogos para o Corinthians chegar às semifinais, que aí foi contra o Santos, que também naquela época tinha um ótimo time. O Corinthians não consegue a vitória no primeiro jogo, mas aí no segundo jogo, no Pacaembu lotado, o Marcelinho bate aquele pênalti, aquela bola roladinha, muito sutil, num plena semifinal de Campeonato Brasileiro, arriscando tudo, ele não teve medo, e o Corinthians consegue passar do Santos ali depois. Aí na final, o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro, que tinha o Dida e o Fábio Júnior. O Fábio Júnior era meio que um novo Ronaldo na época, e o Dida já era um dos grandes goleiros, goleiro de Copa do Mundo. E no primeiro jogo, que eu lembro bem, que foi um dos primeiros jogos que eu vi na minha vida ainda quando criança, o Corinthians tinha um atacante chamado Didi, que era um atacante ali, vamos dizer, não tão talentoso quanto os outros jogadores do elenco e que deixava ali um pouco a desejar. E nesse momento, quem fez a diferença veio do banco, foi o Diney, que o Vanderlei apostou desde o começo do Brasileirão, e naquele momento, na final, no momento decisivo, o Diney entra mudando a história do confronto, fazendo gol, dando assistência. No segundo jogo ele dá mais uma assistência pro Marcelinho, e no terceiro jogo ele entra de novo e faz a diferença, dando assistência, dando passe, e todo mundo elogia ele ali como o grande jogador daquela final, que garante o bicampeonato brasileiro pro Corinthians. E aí aquele time começa a ganhar casca. É bom lembrar que esse título do Campeonato Brasileiro de 1998 é o que garantiu o Coringão no Mundial de Clubes da FIFA como atual campeão do país sede. Só que acontece que naquele mesmo período o Luxemburgo estava tão bem, né, que ele acabou sendo contratado para ser técnico da seleção. Ele chegou a mesclar a função de técnico do Corinthians e técnico da seleção, mas acabou que em 99 ele deu tchau pro Coringão e o Corinthians teve que arrumar outro técnico. Aí nesse período o Oswaldo de Oliveira, que era auxiliar dele, surge, fica um pouco, vem o lendário Evaristo de Macedo, que chega a ficar uma quantidade significativa de jogos, mas depois volta o Oswaldo de Oliveira. E aquele time já em 99 tem aquela casca do Ricardinho encaixado com o Marcelinho e o Vampeta com o Rincon e o Edilson jogando muita bola ali na frente. Só que na Libertadores o Coringão vai bem, mas é eliminado diante do maior rival. E isso vai culminar justamente depois na final do Paulista, naquele clássico jogo das embaixadinhas, quando o Edilson provocou os rivais, porque eles também vieram provocando de cabelo pintado e o Edilson ia deixar barato. Uma das maiores confusões da história do futebol. E aí o Corinthians segue sem conseguir um título internacional, sendo eliminado pelo maior rival. E aí o segundo semestre viria com mais competições pro Corinthians. E o Brasileirão já chega com a estreia do Luizão. E jogava muita bola. Era o atacante que faltava para encaixar. E aí a partir do momento que chega o Luizão, chega o Dida também chega no segundo semestre, aí é fechada aquela famosa formação do Coringão, que apesar de perder o Gamarra, tem o Kleber, que era da base, assim como o Silvinho, e o Índio, que são laterais que sobem, e daí do meio pra frente, o Corinthians tinha Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson e Luizão. E nesse contexto, o Coringão jogou fácil aquele Campeonato Brasileiro de 99. Teve até uma oscilação ali, mas chegou de novo como time de melhor campanha, como tinha feito em 98. Nessa época existia a Copa Mercosul, e o Corinthians foi mais ou menos mal, e isso, juntando com o contexto dos rivais terem títulos sul-americanos, o Corinthians ainda não ter, criou uma pressão enorme ali também no time. Então o Coringão chegou na segunda fase do Brasileirão, mesmo sendo líder, ainda sobre essa pressão e essas incertezas. Será que esse time ia embalar mesmo? Eram grandes jogadores, era um time que se propunha a jogar um bom futebol, mas se não garantisse o título não ia adiantar nada. E depois de ser eliminado na Copa Mercosul, nesse contexto meio de crise ali no mês de novembro, o Corinthians pega o Guarani, não é o Guarani da capital, o Guarani de Campinas, e tem uma certa dificuldade para eliminar eles. É o Luizão que vai garantir o Coringão na semifinal, que aí já seria contra o tricolor do Morumbi. E aí o Corinthians teria um pouquinho mais de facilidade graças ao Dida, que foi um goleiro que foi contratado justamente porque era conhecido por defender pênaltis, e naquele momento, na semifinal do Brasileirão de 99, ele garantiu cenas épicas que não saem da memória do torcedor corintiano e que meio que sacramentaram ali a superioridade do Corinthians sobre o tricolor, e garantiu o Corinthians na final contra o Atlético Mineiro. E aí no primeiro jogo o Corinthians teve certa dificuldade no Mineirão, o Atlético via muito embalado, mas na final acabou brilhando ali muito a estrela do Ricardinho, do Kleber e do Luizão, que definiram, principalmente no segundo jogo, quando o Corinthians ganha de 2-0 numa tarde de domingo no Morumbi. Aí no terceiro jogo, já sem o Luizão, o Atlético também com alguns desfalques, é um 0-0 tenso, que o Marcelinho manda a bola no travessão, mas acaba 0-0 e o Corinthians conquista o título
levando a melhor no mata-mata. E aí, já na sequência, pouco tempo depois, sem tempo de férias, sem tempo de descanso, a final do Brasileirão foi 2 dias antes do Natal. 3, 4 dias depois do Réveillon, o Corinthians já começaria a jogar o Mundial da FIFA, com 3 jogos ali no Morumbi. O Corinthians consegue uma vitória no primeiro jogo, e no segundo jogo tem o grande jogo dessa trajetória contra o Real Madrid, que aí é o jogo histórico que o Edilson brilha como nunca, e depois, no último jogo, o Corinthians consegue a classificação e vai para a final com o Vasco, naquele momento que o Corinthians tem a invasão no Maracanã, que surge o canto todo poderoso Timão, que foi um 0-0 tenso, os jogadores, muitos deles machucados, jogando no sacrifício pelo peso da temporada que já vinha se arrastando desde 99, várias competições, vários jogos, e o Corinthians consegue segurar aquele Vasco que era um timaço com vários jogadores de seleção, jogadores campeões do mundo. E aí nos pênaltis o Coringão consegue um título histórico, que é o primeiro grande título internacional da história do Corinthians, vamos dizer assim. Tinha os títulos dos anos 50, mas nada que se comparasse com o Mundial da FIFA, até porque era o primeiro Mundial da FIFA. E foi assim que esse Corinthians entrou para a história. Os jogadores se dedicaram muito na formação daquela equipe e o sucesso foi total. Havia muita desavença nos vestiários, mas no final das contas os jogadores abriam mão dos seus egos e faziam tudo pela equipe. Foi uma equipe que se manteve ali durante 2, 3 anos, os reforços foram chegando e foi criando uma verdadeira seleção. E foi assim que o todo-poderoso Timão entrou para a história como um dos maiores times de todos os tempos do Corinthians. Mas e você aí, quais são suas melhores lembranças desse timaço do Coringão? Gostou do vídeo? Não deixa de curtir, compartilhar, mandar nos grupos aí de torcedores do Corinthians, hypar o vídeo e bora bater 100 mil inscritos aqui no Vestiário 77. Falta um pouco ainda, mas a gente chega lá, porque a gente é Corinthians e não para nunca. Tamo junto, a gente se vê por aí, um abraço.